noite, queridos alunos da Escola Bíblica. Que prazer é estar com vocês nessa noite para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Mesmo sabendo que estamos distantes um do outro, eu fico feliz só de saber que você está aí do outro lado da telinha acompanhando o estudo da nossa lição nesta noite. Nesse trimestre, nós vamos estar estudando sobre os desafios de recomeçar. No domingo, a irmã Maria Lina já deu início a essa série de estudos com a primeira lição. E se você, porventura, ainda não assistiu, olha, te aconselho a ir buscar por esse vídeo e poder assistir, acompanhar essa lição, porque o bom de estar online é isso, que nós não precisamos mais perder nenhuma lição, não é verdade? Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade a essa série de estudos sobre recomeço. E nós vamos falar brevemente com base no seguinte tema: lançando as bases. E para isso eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 3, versículos de 8 ao 13. Esse é o texto base da nossa lição nesta noite. Vamos ver o que Deus tem a nos falar através desse texto. Esdras, capítulo 3, versículos de 8 a 13, diz assim: No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Lançando as bases é o tema do nosso estudo nesta noite. Já estudamos na Escola Bíblica Dominical sobre a destruição de Jerusalém. E juntamente com a destruição, no período que a cidade de Jerusalém foi destruída, o povo de Judá, o povo de Deus, foi levado cativo para a Babilônia. Anos se passaram e agora chegou o tempo deles retornarem, a oportunidade surgiu deles voltarem para Jerusalém e reconstruírem o altar do Senhor, a casa de Deus em Jerusalém. É sobre isso que o nosso estudo vai falar nesta noite. E também nós vamos ver o que eles fizeram, qual foi o ponto essencial para que progredisse, para que fosse um recomeço de sucesso. Mas antes nós vamos entender um pouquinho sobre o que é recomeçar, o que vem a ser recomeço. Não, o que é recomeçar? Recomeçar é começar de novo, é retornar após uma interrupção, é a confiança de que a vida não acaba porque algo saiu errado ou porque uma escolha foi feita de forma equivocada.
É ter em mente, ter a certeza de que sempre haverá novos caminhos, novas pessoas e novas oportunidades. Isso é recomeçar. E aí eu pergunto para você nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, qual de vocês não tem algo para recomeçar em sua vida? Quem de vocês não tem algo para recomeçar em sua vida? Acredito eu que todos nós temos algo para recomeçar. Seja ela na nossa área espiritual, na área secular, na área profissional, na área familiar, enfim, são tantas áreas, né? Na área sentimental, na área da saúde, não importa em qual área, nós sempre temos algo para recomeçar. E era o tempo do povo de Judá recomeçar. Afinal de contas, eles viveram anos e mais anos, né, como escravos em Babilônia, cativos lá em Babilônia, e agora era momento deles voltarem para sua terra e poder começar de novo, mas eles tinham uma prioridade. Para começar esse recomeço, a prioridade de todo o povo de Judá era restaurar, era reconstruir o altar do Senhor, a casa de Deus lá em Jerusalém. E nós vamos aprender, irmãos, qual é o momento, qual é a forma correta, a maneira certa para recomeçar, para que tenhamos um resultado positivo no final. Aí vocês podem me perguntar, mas existe a maneira certa? Eu quero aprender. Porque, irmãos, todas as vezes que pensamos em recomeçar é algo, parece simples, mas não é, é algo extremamente difícil. Quando nós pensamos em recomeço, sempre há muitas dúvidas, há muitas interrogações, muitos questionários surgem na hora do recomeço. E começamos a interrogar, será que esse é o momento? Essa é a hora certa para recomeçar? Será que eu tenho todos os materiais, todos os itens necessários para poder recomeçar? Estou bem equipada, né, para recomeçar? Será que eu tenho as pessoas certas do meu lado para poder retomar e poder começar de novo? E, né, são muitas as interrogações que surgem. E às vezes são tantas as interrogações que nos deixam a dúvida e às vezes acabamos deixando de lado esse recomeço, deixamos sempre para depois. Eu acho que ainda não é o momento, não é a hora, e vai ficando de lado, de lado, de lado. E hoje nós vamos aprender que o recomeço ele é muito bom. Ele é ótimo, é muito bom quando podemos recomeçar e chegarmos no final vitoriosos com um resultado positivo no final. Só precisamos saber qual é a forma correta, né, para recomeçar. E com o estudo de hoje, nós vamos aprender que a melhor maneira de recomeçar é colocando o Senhor como prioridade em nossas vidas. O povo de Judá tinha essa prioridade. Antes mesmo de retomarem suas vidas nas construções de suas casas, né? De reconstruírem suas casas, a prioridade deles era o Senhor. Restaurar o altar do Senhor, a casa do Senhor. Quando o Senhor é prioridade em nossas vidas, tudo vai bem. Podemos ter a certeza de que no final o resultado será positivo. Aí podemos recomeçar sem medo. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem algo para recomeçar na sua vida, não importa se os meios, não importa. Coloque Deus como prioridade, coloque Deus à frente da sua causa, dessa situação que você precisa retomar. E pode ter a certeza, vai na certeza de que o Senhor te dará a vitória e você conseguirá chegar com um resultado positivo no final, alcançará com êxito, né? Esse novo recomeço. Pois bem, em primeiro lugar, aqui no nosso estudo diz que quando nós lançamos as bases, Deus envia os recursos necessários para recomeçar. Esse é o primeiro questionamento, não é verdade? Será que eu tenho todos os recursos necessários? Quando pensamos em recursos, não estou falando só financeiramente, não, que de cara é o primeiro, né, que nós pensamos. Mas em todos os sentidos, recursos, né, são abrangentes, dependendo de cada situação, de que área que você irá retomar em sua vida, recomeçar. Para cada área exige um recurso diferente, né?
Então nós pensamos, será que eu tenho os recursos necessários? E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que quando lançamos a base, quando damos início, quando com fé, né, quando vem aquela oportunidade de recomeçar, nós lançamos as bases, damos início àquilo tudo, nós vamos ver que Deus, quando Deus é prioridade, tá, meus irmãos? Como eu falei já no início, que Deus envia os recursos necessários para recomeçarmos. O autor, o pastor Antônio Marcos, ele inicia esse tópico falando de um período em que um pastor precisava construir, né, o templo da igreja, né, que ele era o pastor. E aí surgem aquelas preocupações de como vamos fazer, não temos recurso suficiente. E um diácono usado por Deus disse a ele, pastor, olha, para começar, o senhor não precisa se preocupar com nada. O senhor só vai precisar de uma enxada e uma pá. Só isso. Porque a partir do momento em que a conclusão da primeira sapata, quando estiver pronta a primeira sapata, surgirão, Deus enviará recursos para dar prosseguimento a essa obra. E de fato, irmãos, de fato, é assim que acontece quando o Senhor é prioridade em nossas vidas, quando o Senhor está à frente, quando colocamos o Senhor à frente no nosso recomeço da nossa vida. O Senhor providencia todos os recursos necessários. Nós vemos no texto, nesse texto de Esdras, que nós acabamos de ler, nós vemos que Deus enviou todos os recursos que o povo precisava para estar reconstruindo a casa de Deus em Jerusalém. O primeiro deles, irmãos, que é algo que me marcou bastante e eu fiquei maravilhada de como Deus age. O nosso Deus é maravilhoso, é soberano, né? Ele usou, irmãos, a vida de um rei pagão, para cumprir os seus propósitos. Observe, os irmãos, como que Deus conduziu toda a história. Haviam se passado anos e mais anos que o povo estava cativo lá em Babilônia. E aí, o rei Ciro, né, rei do Império Persa, invadiu e derrotou a Babilônia lá no ano de 538 a.C. E inesperadamente, olha só que coisa linda, um dos seus primeiros atos oficiais foi autorizar o retorno dos judeus exilados à Palestina e a reconstrução do templo em Jerusalém. Olha que coisa tremenda! O primeiro ato dele, oficial, foi autorizar o povo judeu a voltarem lá para Jerusalém e reconstruírem a casa de Deus. E outra, irmãos, os judeus foram restituídos, aos judeus, né, foram restituídos todos os pertences do Deus de Israel. Olha bem, todos aqueles pertences, todos aqueles ouros, aquelas pratas que Nabucodonosor, na época, né, quando houve toda aquela rebelião, né, aquela guerra, aquela destruição lá de Jerusalém, Nabucodonosor tinha pego tudo de ouro e de prata lá da casa de Deus e levado lá para Babilônia, para a casa dos seus deuses. E agora o rei Ciro, um rei pagão, ele devolveu tudo que pertencia ao Deus de Israel. Ele mandou de volta, leve tudo isso. Olha como Deus é maravilhoso, que providência divina. Quando nós colocamos Deus à frente daquilo que vamos fazer, nós não precisamos ter dúvida, porque os recursos virão. E era o recurso que, a princípio, o recurso que o povo judeu precisava era esse, era poder voltar para sua terra e poder ter a condição, a liberdade de reconstruir a casa de Deus.
E aí diz, olha irmãos, coisa maravilhosa, que ele orientou o povo judeu, o rei Ciro orientou o povo judeu, direcionando eles como eles deveriam fazer e falando para as pessoas para ajudarem cada um com as suas ofertas voluntárias para que o templo fosse reconstruído. Que coisa magnífica, maravilhoso. E um outro, irmãos, um outro recurso necessário que o nosso Deus também providenciou para a reconstrução do templo foi a liderança. Zorobabel assumiu essa liderança. Olha, alguém ali do povo, né, que se destacou assumindo a liderança. Em tudo na vida tem que haver um líder. E ele assumiu essa liderança e logo em seguida, diz a palavra de Deus que se apresentaram 4 líderes de 4 famílias de levitas para assumirem o trabalho. Ou seja, toda a equipe ali que eles precisaram para poder comandar, para conduzir aquilo dali, né, para que a obra seguisse adiante, eles conseguiram. Nosso Deus soberano, nosso Deus maravilhoso, enviou esses recursos que eles tanto necessitavam. E não faltou nada, irmãos. Não faltou recursos financeiros, não faltou ninguém para poder conduzir, não faltou pedreiro, não faltou carpinteiro, não faltou nada. Deus providenciou tudo. E assim também na nossa vida, quando nós temos algo para recomeçar e quando colocamos o Senhor como prioridade, podemos ter a certeza de que o Senhor irá à frente e providenciará todos os recursos necessários para que esse recomeço tenha um resultado positivo no final. Em segundo, irmãos, nós vemos aqui o segundo ponto. Quando lançamos as bases, é imperativo usarmos instrumentos adequados. Precisamos seguir todos os protocolos. Isso é de suma importância. Aqui o autor ele inicia falando sobre o EPIs, os EPIs, né, que no ano de 2020, no ano passado e nesse ano também, né, com toda essa pandemia, né, o EPI significa equipamentos de proteção individual. Foi-se necessário o emprego desses equipamentos, né, de forma correta. Foi essencial para a proteção dos profissionais na área da saúde no combate à pandemia da Covid-19. Então, em todas as áreas, em tudo que nós vamos fazer, há equipamentos, há instrumentos para cada situação, né? Um instrumento diferente, um equipamento diferente, de repente umas vestes diferentes. Não importa, irmãos. São protocolos e que devem ser seguidos. E nós vemos nesse texto que nós lemos de Esdras que vários protocolos foram seguidos adequadamente, né? A partir do momento em que eles lançaram as bases, deram início a obra de restauração, de reconstrução da casa do Senhor, eles seguiram todos os protocolos e foi de suma importância, E observem os irmãos que o primeiro protocolo, foi a restauração do altar, o altar do Senhor. Aquele lugar onde o povo ia sacrificar um animal em confissão pelos seus pecados. Esse era o primeiro protocolo a ser seguido. E antes mesmo da restauração do templo, o povo teve essa preocupação de reconstruir o altar do Senhor. Juntamente com a reconstrução do altar, os irmãos podem ver, se os irmãos forem ler todo o texto, né, contexto ali do livro de Esdras, os irmãos vão ver que o povo judeu, eles seguiram à risca, irmãos, tudo direitinho, todas as festas, né, as tradições que eles tinham, né, como povo de Deus, todas as regras ali eles seguiram certinhas. Todas as festas que dependiam ali de uma adoração conjunta, de um sacrifício, o povo estava ali reunidos em volta daquele altar para oferecer ao Senhor as suas vidas, né, e consagrá-las ao Senhor.
Ó, aí está escrito aqui, ó, e por conseguinte os sacrifícios regulares foram oferecidos nas épocas indicadas e todas as festas foram restabelecidas de acordo com o que estava prescrito na lei de Moisés. Irmãos, parecem algo bobo, né? Às vezes pensamos, mas o que isso tem a ver, né, com os instrumentos adequados? Mas isso era de suma importância, irmãos, porque isso mostrava a sinceridade e a espiritualidade da adoração do povo. Isso demonstrava, então, isso para Deus tinha um significado grandioso. E o povo sabia disso. Portanto, o povo se preocupou. O primeiro protocolo a ser seguido foi a preocupação do povo ali em restaurar o altar do Senhor, para que essas festas fossem restabelecidas e eles pudessem estar oferecendo ao Senhor os seus sacrifícios nas épocas indicadas. Era a lei, estava tudo escrito, prescrito na lei de Moisés, e eles se preocuparam com isso. E o segundo protocolo, irmãos, que eles usaram, né, na forma correta, no tempo correto, foi na contratação de pedreiros e carpinteiros. Preste atenção, pedreiros e carpinteiros. Diz a palavra de Deus que as pedras deveriam ser cortadas e a madeira obtida nas colinas do Líbano, igualmente da mesma fonte da qual Salomão conseguiu material para a construção do primeiro templo. E foi exatamente isso que aconteceu. Todo o povo se preocupou em seguir corretamente o protocolo, né? Até na escolha das pedras, na questão do corte das pedras, na madeira, onde que eles iriam buscar essas madeiras, na escolha dos profissionais, de pedreiros e carpinteiros, para que a obra fosse dado início, né, para iniciar essa obra. Então observem os irmãos que o segundo protocolo foi usado, né, na questão da restauração do templo do Senhor. E tem um terceiro protocolo, irmãos. Os levitas foram encarregados para supervisionar os trabalhadores. E outra coisa, irmãos, os levitas, né, foram encarregados para supervisionar todos os trabalhadores. Esse era um novo protocolo, um outro protocolo que eles seguiram. Havia necessidade dessa liderança supervisionando, e eles tiveram esse cuidado de ter alguém ali para supervisionar o trabalho, para ver se estava tudo dentro dos conformes. Esse era um terceiro protocolo. O quarto e último, irmãos, que nós notamos aqui, foi após a colocação das últimas pedras do alicerce. Olha que coisa linda, irmãos. Foi realizada uma grande celebração, onde os sacerdotes estavam paramentados de forma adequada, trajando suas vestes e com trombetas em suas mãos. E os levitas estavam com seus instrumentos e louvavam a Deus, com o Salmo 136, que diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Que coisa linda, eu fiquei tentando imaginar o cenário. Aqueles sacerdotes, levitas, diz a palavra de Deus, que eles estavam ali bem equipados e cantavam, louvavam o Senhor em altas vozes, dizendo: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Que coisa linda, irmãos, muito lindo a gente vê o povo unidos, se preocupando em seguir todas as regras, todos os protocolos, para que esse recomeço, né, tivesse um resultado positivo no final. Então nós devemos também, irmãos, ao recomeçar, essa é a maneira certa para recomeçar algo em nossa vida, nos preocupar, né, em usar os instrumentos adequados. Não sei qual é a área da sua vida que precisa de uma renovação, de uma restauração, de ser reconstruída, não sei. Mas seja qual for, com certeza você sabe qual é o instrumento que você precisa, qual é o instrumento necessário que você precisa usar
para dar início a essa renovação. Então você tem que ter essa preocupação de estar com os instrumentos adequados em mão, estar com os instrumentos adequados à disposição para o uso na hora de lançar essas bases, de dar início a essa renovação. Você tem que estar preparado para isso. Terceiro ponto, quando lançamos as bases, ou seja, quando damos início a essa renovação, as lágrimas de tristezas são contidas pela alegria do recomeço. Isso daqui, irmãos, é algo tremendo. Observem os irmãos que naquele momento em que eles deram início para a reconstrução, os jovens, as pessoas que não tinham visto a outra casa de Deus, que viram, nossa, ficaram maravilhados, que coisa maravilhosa, podermos estar aqui, estávamos lá cativos em Babilônia e agora nós estamos aqui em Jerusalém, podendo retomar, podendo reconstruir a casa de Deus. E aí eles veem o esforço do seu trabalho, eles veem ali o que eles fizeram, o que eles estavam fazendo, tudo já progredindo, tendo dado início a essa renovação. Irmãos, e eles se maravilharam, eles cantavam, eles adoravam, eles gritaram de alegria, porque eles estavam podendo contemplar aquela coisa, é algo extraordinário, maravilhoso que eles estavam contemplando. Por outro lado, irmãos, tinham sacerdotes, as pessoas mais antigas, os idosos, que já tinham presenciado a primeira casa construída por Salomão. E é claro que a construída por Salomão era algo magnífico diante dos olhos, e essa que estava sendo reconstruída era inferior comparada à primeira casa, à nossa vista. Então aquele povo chorou de tristeza, porque eles viram como era a outra e agora estava vendo aquilo dali, não era igual, era inferior ao que eles tinham contemplado anteriormente. Irmãos, mas naquele momento, esse povo mais idoso que contemplou a primeira casa, choraram de tristeza. Por outro lado, nós viram os jovens gritando, jubilando de alegria por estar vendo a reconstrução da casa do Senhor, algo novo para eles. Diz a palavra de Deus que era gritos de lágrimas de tristeza e gritos de alegria, só que os gritos de alegria eram tão altos que abafavam aquelas lágrimas de tristeza e podia-se ouvir de muito longe todo aquele grito. E nós sabemos, irmãos, que quando nós recomeçamos algo em nossa vida, é uma mistura de emoção, não é verdade? Muitas das vezes nós temos vontade de chorar e muitas das vezes temos vontade de rir, de vibrar, de gargalhar. E nós ficamos às vezes choramos de alegria, de tanta emoção de poder ver. Imagina os irmãos quando nós vimos algo que nós estávamos batalhando há tanto tempo, que tínhamos quase que desistido daquilo, e podermos retomar aquilo e vermos o agir de Deus com todo, nos concedendo todos os recursos necessários para nos dando condições de prosseguirmos nessa renovação e nessa área da nossa vida que precisa ser renovada. Irmãos, é realmente de chorar de alegria, uma emoção muito grande e aquela explosão de sentimentos que paira em nós. É normal isso, como seres humanos, nós passamos por isso. Muitas das vezes choramos e isso não nos faz fracos. Na verdade, isso nos mostra que nós somos seres humanos e que nós temos emoções, temos sentimentos. Isso é normal e é bom, é prazeroso isso. E que bom é poder chorar quando nós vemos algo que estava parado, poder recomeçar naquilo dali e a gente poder chorar e vibrar ao mesmo tempo. Irmãos, é assim que acontece nas nossas vidas. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, colocamos o Senhor à frente da nossa vida, da nossa causa, daquilo que precisa ser renovado,
deixamos o Senhor à frente, conduzir, nos direcionar. Tudo isso, irmãos, que nós vimos aqui nesse texto de Esdras, que aconteceu com o povo de Judá, também acontece conosco. O Senhor envia os recursos necessários, o Senhor nos dá condições de estar com os instrumentos adequados para estarmos trabalhando, e aí o Senhor nos proporciona essa explosão de sentimentos ao poder recomeçar em nossas vidas, para pensar e agir. Dessa forma, irmãos, nessa lição aprendemos que quando existe o desejo de recomeçar, o melhor meio é fazer da maneira correta, ou seja, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, visto que o povo, o qual retornou do exílio babilônico, priorizou o Senhor em sua vida. Como resultado dessa demonstração pública, houve a restauração do altar, bem como o lançamento das bases para a reconstrução do templo. Nesse prisma, então nós refletimos que Deus usa qualquer pessoa para cumprir os seus propósitos. Deus requer de cada um de nós uma postura correta diante da execução da obra, e Deus não pode ser limitado pelo tamanho da estrutura de um templo ou por um espaço físico. Deus não se limita a nada, irmãos. Deus é poderoso e pode todas as coisas. E assim, irmãos, eu encerro o estudo dessa escola bíblica de hoje. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa ter falado ao seu coração nesta noite, e que você, se você tem algo a recomeçar, que você recomece colocando o Senhor Jesus como prioridade em sua vida e à frente da sua situação, de cada causa. Amém. Que Deus nos abençoe.